São Pio X denuncia os inimigos da Igreja. Neste vídeo irei narrar a introdução da carta encíclica Pascendi Dominici Gregis, do Sumo Pontífice Pio X, aos patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários em paz e comunhão com a Sé Apostólica sobre as doutrinas modernistas. É de suma importância conhecer na íntegra essa carta encíclica, pois o Papa São Pio X é cirúrgico em desmascarar os piores inimigos da Igreja, que infelizmente não estão fora da Igreja, e sim dentro, como já preveniu o apóstolo. Atos dos Apóstolos 20, 29 e 30. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. A carta encíclica foi escrita no dia 8 de setembro de 1907, no 5º ano do pontificado de São Pio X. Deixarei o link da carta encíclica completa na descrição para você conferir. Introdução. A missão, que nos foi divinamente confiada, de apacentar o rebanho do Senhor, entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo o desvelo o depósito da fé transmitida aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência enganadora. E, na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica. Porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens de perverso dizer, Atos 20 e 30, vanílocos e sedutores, Tito 1, 10, que caídos eles em erro arrastam os mais ao erro, 2 Timóteo 3, 13. Nestes últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais, com artifícios de todo ardilosos, se esforçam por baldar a virtude vivificante da Igreja e solapar pelos alicerces, se dado lhes fosse, o mesmo reino de Jesus Cristo. Por isto já não nos é lícito calar para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever, e para que se nos não acuse de descuido de nossa obrigação, a benignidade de que, na esperança de melhores disposições, até agora usamos. E o que exige que sem demora falemos, é antes de tudo que os fautores do erro já não devem ser procurados entre inimigos declarados, mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da Igreja, tornando-se distarte tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico, e também coisa ainda mais para lastimar, a não poucos do clero que, fingindo amor à Igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas embebidos antes das teorias envenenadas dos inimigos da Igreja, vangloriam-se, postergando todo o comedimento, de reformadores da mesma Igreja, e cerrando ousadamente fileiras, se atiram sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a mesma pessoa do divino Redentor que, com audácia sacrílega, rebaixam a craveira de um puro e simples homem. Pasmem, embora homens de tal casta, que nós os ponhamos no número dos inimigos da Igreja. Não poderá, porém, pasmar com razão quem quer que, postas de lado as intenções de que só Deus é juiz, se aplique a examinar as doutrinas e o modo de falar e de agir de que lançam eles mão. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da Igreja. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isto, é por assim dizer nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo, tanto mais ruinoso quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais, é que meneiam eles o machado. Batida, pois, esta raiz da imortalidade, continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que coisa alguma poupam da verdade católica, nenhuma verdade há que não intentem contaminar, e ainda vão mais longe, pois pondo em obra o sem número de seus maléficos ardis, não há quem os vença em manhas e astúcias, porquanto fazem promiscuamente o papel ora de racionalistas, ora de católicos, e isto com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer incauto. E sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Acrescente-se-lhes ainda, coisa aptíssima para enganar o ânimo alheio, uma operosidade incansável, uma assídua e vigorosa aplicação a todo o ramo de estudos, e o mais das vezes, a fama de uma vida austera. Finalmente,
E é isto o que faz desvanecer toda a esperança de cura. Pelas suas mesmas doutrinas, são formadas numa escola de desprezo a toda autoridade e a todo freio. E confiados em uma consciência falsa, persuadem-se de que é amor de verdade, o que não passa de soberba e obstinação. Na verdade, por algum tempo esperamos reconduzi-los a melhores sentimentos, e para este fim, a princípio os tratamos com brandura, em seguida com severidade e, finalmente, bem a contragosto, servimo-nos de penas públicas. Mas vós bem sabeis, veneráveis irmãos, como tudo foi debalde. Pareceram por momento curvar a fronte, para depois reerguê-la com maior altivez. Poderíamos talvez ainda deixar isto desapercebido se tratasse somente deles. Trata-se, porém, das garantias do nome católico. Há, pois, mister quebrar o silêncio. Que ora seria culpável, para tornar bem conhecidas à igreja esses homens tão mal disfarçados. E visto que os modernistas, tal é o nome com que vulgarmente e com razão são chamados, com astuciosíssimo engano costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas e juntas como um todo, mas dispersas e como separadas umas das outras, a fim de serem tidos por duvidosos e incertos, ao passo que de fato estão firmes e constantes, convém, veneráveis irmãos, primeiro exibirmos aqui as mesmas doutrinas em um só quadro, e mostrar-lhes o nexo com que formam entre si um só corpo, para depois indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios para debelar-lhes os efeitos perniciosos. Leia a carta encíclica na íntegra. O link está na descrição. Este texto foi útil para você? Compartilhe. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.